Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês não estão vendo esse vídeo, mas eu só gostaria de informar que agora vocês vão ver o vídeo de mérito científico da equipe Makerníficos 2.0. Diante do tema proposto pelo TBR e pelo tema da Domido 2, que é a erradicação de pragas ou doenças de plantas, ou gerenciá-las melhor quando isso não for possível, estudá-lo e propor uma solução inovadora, fizemos várias pesquisas a fim de encontrar pragas e doenças comuns na nossa região. Dentre elas, encontramos a broca da cana-de-açúcar, a lagarta do milho, manchas na folha da acerola e podridão do cacho de uva. Todas causam perca na produção. Em nossa região, temos em abundância o consumo e a produção de hortaliças, que abastecem restaurantes e mercados locais. Essas hortaliças também sofrem na hora da produção, na hora do transporte e com pragas e doenças. Como solução inovadora, pesquisamos a possibilidade de trazer as fazendas urbanas para a nossa região, que trata-se de um método vertical, indoor e sem a necessidade de solo. Também optamos pelas microgreens, no qual escolhemos como nossa solução inovadora, que trata-se de uma fácil implementação, baixo custo e por se tratar de uma solução inovadora na nossa região. Diante de todas essas pesquisas, encontramos um grande problema em relação ao controle de pragas no nosso país, que é o uso abusivo e indevido de agrotóxicos. Esse uso abusivo e indevido de agrotóxicos causa dano na saúde dos animais, dos humanos e do ambiente. Também é comum vermos hoje em dia a utilização de agrotóxicos cada vez mais fortes, devido à resistência que algumas pragas estão criando. Ou seja, quanto mais forte for o produto, mais danos eles causará. Como solução para o problema, resolvemos adotar o cultivo dos microgreens, que são plantas com curto período de produção e cultivo indoor. Ou seja, as sementes germinam nas estufas e ali permanecem entre 7 e 21 dias. As estufas contam com um ambiente controlado que desfavorece as pragas e cria um ambiente protegido sem o uso de agrotóxico. As estufas contam com reguladores de temperatura, umidade, ventilação e pH e são iluminadas por meio das lâmpadas de LED Full Spectrum, tendo assim plantas frescas, orgânicas, nutritivas e sem pragas. As microgreens começaram a surgir nos Estados Unidos e tiveram uma grande aprovação por lá, principalmente pelos chefes de cozinha. Além disso, podemos ver um aumento da procura das pessoas por plantas orgânicas e nutritivas, e o microgreen é uma ótima opção. Nosso projeto é voltado para as pequenas produções de hortaliças, e é diferente das fazendas urbanas, pois não é preciso grandes espaços para termos uma produção, o que faz com que pequenos proprietários de restaurantes possam ter as produções em seus ambientes, tendo assim uma redução do desperdício de alimentos. E as residências tenham plantas nutritivas e orgânicas sem o uso de agrotóxico. Além disso, os microgreens têm um baixo custo e um alto lucro, e quase nenhuma doença e praga. Como experimento, decidimos desenvolver uma mini estufa portátil que é iluminada por fita de LED Full Spectrum e é gerenciada por um microcontrolador que executa as funções de monitoramento e irrigação da umidade e da temperatura, podendo assim gerar até 2 kg de um cultivo. A estufa, como eu disse, foi confeccionada por nós mesmos e ela foi posta à prova com uma produção de sucesso. A pesquisa foi divulgada em jornais locais com o intuito de incentivar uma produção mais saudável de alimentos e compartilhar o método inovador de produção. A estufa é fechada, ou seja, as plantas não precisam de defensivos agrícolas tóxicos, bastando apenas serem irrigadas. A produção é feita em várias bandejas, ou seja, você pode cultivar várias hortaliças diferentes em uma mesma estufa. No caso de uma possível contaminação, toda a produção deve ser descartada. Porém, por tratarem-se de microgreens, em questão de poucos dias, elas já atingem o seu estágio de colheita, aproximadamente 14. Bem, a mini estufa produzida pela equipe possui um ótimo custo-benefício, pois com R$400 você consegue construí-la. E ela possui uma capacidade de produção de 2 kg. Considerando que uma bandeja de 100 gramas seja vendida a R$10, você conseguiria R$200 por colheita, ou seja, em 2 colheitas você pagaria todo o seu investimento. A mini estufa também conta com um microcontrolador Arduino e um sensor de temperatura e umidade. O microcontrolador faz a leitura de sensores e, de acordo com o resultado, executa uma ação. Por exemplo, se a umidade estiver muito baixa, ele irá ligar as bombas para irrigar. Se a temperatura estiver muito alta, ele irá ligar as ventoinhas para fazer o ar circular. E a função mais importante, que é de deixar os LEDs Full Spectrum desligados por um determinado tempo.